Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é o cangaço, a importância do cangaço para a cultura e para a história no Brasil. Para falarmos sobre este tema, eu recebo aqui o pesquisador, escritor, especialista em cangaço, Robério Santos. Seja bem-vindo, Robério. Eu que agradeço, né, poder compartilhar um pouco esse conhecimento adquirido durante tantos anos de pesquisa. Robério, para começar o nosso bate-papo, eu fico pensando aqui, o cangaço é um Uhum, assunto que sempre gera polêmica. Há pessoas que têm uma muita. simpatia pelo cangaço muito grande, há pessoas que têm uma antipatia pelo cangaço. Você é uma pessoa que estuda esse assunto profundamente, que pesquisa, que vai até os lugares onde aconteceram os fatos, que conversa com pessoas que têm conhecimento sobre os fatos, já até entrevistou pessoas que estiveram envolvidas com cangaço, que foram cangaceiros. Para você, o que foi o cangaço? Então, o que mais eu encontro é essa dúvida do qual a importância do cangaço a tal ponto de ser estudado. Porque nada é estudado, logicamente que hoje, eu falando de hoje, as pessoas estudam tudo, desde um tipo de pedra a cor do som, no final de tudo é estudado. Mas nós estamos tratando de um tema que vai se carregando aí durante 300 anos e exclusivamente aqui do Nordeste. Então, o que é cangaço? O cangaço em si, você tem três fatores iniciais: a luta pela terra, no caso, as disputas por terra que acontecem desde o século XVI aqui no Brasil, desde o tempo das divisões com relação às capitanias. Você tem agrupamentos, pessoas que realmente se agrupavam para cometer crimes, que eram justamente jagunços ou os primeiros cangaceiros, e por fim você tem o cangaço como meio de vida. Então, assim, as pessoas faziam o cangaço como meio de vida, mas ele é considerado e é trabalhado, inclusive, pelo grande especialista e pesquisador Eric Hobsbawm, como ele trabalha a questão do banditismo rural, o banditismo social, que é justamente isso que acontece. O fenômeno cangaço ele é exclusivo nordestino. Só que o fenômeno banditismo social ou banditismo rural, por assim dizer, ele é um fenômeno mundial. Podemos dizer que não é aqui no mundo inteiro, mas o banditismo e ainda existe, perdura dentro do nosso mundo que nós acompanhamos, mesmo anteontem mesmo, aqui no meu estado, Sergipe, um grupo armado, extremamente armado, invadiu a cidade vizinha aqui, explodindo o banco, prendendo policiais na própria delegacia e fazendo isso, e a mídia acaba chamando eles de novo cangaço. Inclusive, é um termo que surgiu desde a década de 90, quando grupos armados agiam aqui no Nordeste e ainda agem, assaltando bancos, sequestrando, muito ao modus operandi, muito parecido com os cangaceiros. Mas esse título novo cangaço, na verdade, não é realmente designado a novos cangaceiros. É apenas uma denominação usada pela imprensa para chamar a atenção, e aí pegou mesmo e até hoje é utilizado. Então, assim, entender o cangaço é importante, como você falou, as pessoas acabam levando o cangaço para o lado maléfico, que apenas nós tivemos coisas ruins com relação ao cangaço, e eu não tiro a razão da pessoa. Foi muita coisa ruim, coisas que trouxeram um lado muito negativo para o Nordeste. Até hoje, as pessoas, quando vão lembrar do Nordeste, lembram muito da seca, lembram muito do próprio cangaço, com essa questão do banditismo, mas há uma importância com relação ao estudo. Eu sempre traço um paralelo com guerras que aconteceram no mundo, quantas vidas foram perdidas nas guerras, mas nunca deixaram de ser estudadas, tantos livros
quantos pesquisadores, estudiosos vão até em loco pesquisar e ver o que aconteceu realmente há tantos anos, há séculos às vezes, guerras de 100 anos, por exemplo. Eu tenho um projeto para ir visitar lá as regiões que aconteceram as principais batalhas da Guerra de 100 anos, a Guerra das Rosas, e é importante, mas eu não estou venerando o bandido ou quem matou ou quem fez, apenas estudando, porque eu sempre digo, a melhor coisa que você tem é estudar para não repetir os mesmos erros. Entendeu? Aconteceu, Agora, aconteceu. Precisamos estudar. Agora, Robério, me corrija se eu estiver errado, mas você tem formação em letras, né? Você é professor, Letras. então você poderia ter escolhido diferentes tipos de temas, né? Para de repente se aprofundar neles. O que te levou, o que, te pegou em relação ao cangaço? Por que, que você se aprofundou no cangaço? Eu sempre respondo de forma muito ríspida. Sou nordestino. O engraçado é que quando você nasce aqui no Nordeste, você convive com familiares, com seus amigos, familiares. Hora ou outra, uma história do cangaço acaba aparecendo. Eu vou traçar até um paralelo com um pesquisador paulista que é do cangaço, é considerado um dos maiores pesquisadores do mundo, que é o Antônio Amauri. Eu estive em 2017 entrevistando ele e eu fiz essa mesma pergunta para ele. Aí eu estava em São Paulo, aí em Jardim, no bairro Jardins, e conversando com o Frederico, desculpa, o Frederico é outro pesquisador aqui do Nordeste, que conversei justamente a mesma coisa. Mas com o Antônio Amauri eu perguntei, Amauri, por que você, paulista, teve desse desejo de escrever tantos livros sobre o Nordeste? E ele me contou uma história interessante. O pai dele era dentista e ia cuidar dos dentes do pessoal que trabalhava nos canaviais no interior do estado. E o Amaury, quando era jovem, seguia o pai, e enquanto o pai estava lá cuidando dos dentes do pessoal, ele fica conversando. E aí, muito nordestino que tinha ido para o ciclo da cana, inclusive a região ali de Barra Bonita, tinha muito canavial. E aí, enquanto o pai trabalhava, o Amaury ouvia histórias de homens armados com chapéus, com estrelas, que invadiam cidades, que trocavam tiro com a polícia e tal. E isso foi gerando nele uma curiosidade que levou ele a vir mais de 70 vezes aqui ao Nordeste pesquisar, conhecer esses personagens que até então pareciam personagens saídos de contos de fadas. Parecia que eram contos dos irmãos Grimm. Então, o que é que acontece? Isso acontece muito comigo. Eu estudei muito cangaço antes de cair na estrada para tentar entender. Também ouvi muito dos meus avós, bisavós. Eu tenho volante, no caso, o volante é a polícia. Então, assim, da minha família teve o volante Baltazar, que é primo da minha avó, carnal mesmo, e eles perseguiram muito cangaceiro, então eu ouvia desde a minha infância essas histórias. E aí eu comecei a pesquisar com livros, conhecer outros pesquisadores já das antigas, fotografias, eu gosto muito de pesquisar o lado fotográfico, porque é a única forma de estar no tempo mesmo, vendo essas fotografias, essa janela que se abre para um pequeno espaço de acontecimento lá. Então, assim, o meu amor pelo cangaço, e não pelo cangaceiro, que eu quero deixar bem claro, porque o cangaço não é só o cangaceiro, não é só lampião, como as pessoas acham. O cangaço é um extremo complexo, por mais que seja herdado o nome cangaço do cangaceiro, e não é o movimento das volantes, o movimento dos coiteiros, mas o cangaço é todo um movimento que envolve padre, imprensa, como nós também sou jornalista, e se colocando que a imprensa tem um papel fundamental na história do cangaço para sua levar, por exemplo, tem um jornalista chamado Vitor do Espírito Santo que fez uma série de reportagens sobre o Nordeste aqui para o Diário de Associados, né, do Assis Chateaubriand, que é impressionante o detalhe. Ele veio aqui ao Nordeste sentir mesmo em loco. Eu até digo que uma guerra aqui no Nordeste. Então, esses jornalistas como Melquias da Rocha, que era daqui, mas morava no Rio de Janeiro, e veio para cá entrevistar e ver tudo o que estava acontecendo. Então, assim, a imprensa, você tem o Estado, por assim dizer, com seu líder maior, Getúlio Vargas, que deu fim ao cangaço. Você tem os padres, você tem o Rastre, que era aquela pessoa que o sertão que levava
as volantes em busca dos cangaceiros. O próprio cangaceiro já era um rastejador, que ele já vivia no mato, já vivia na selva. Então, assim, o estudo do cangaceiro, você vem a música, o artesanato, você vem, por mais assim, você vem a história, o cinema, a literatura, tudo isso compõe o estudo do cangaço. Então, hoje é o tema mais estudado no nosso país. Lampião é o personagem mais biografado da nossa história, aqui do nosso país. E eu te digo, é o maior tema aqui que nós podemos dizer. Mais 700 livros publicados, eu coloco 700 assim muito por baixo, tirando a literatura de cordel, os filmes, nós temos quase 70 filmes com a temática do cangaço. Eu já protagonizei, inclusive, um cangaceiro no filme Juriti, que foi publicado esse ano, 2020. Eu fiz o papel do Juriti no filme, que é um cangaceiro do Lampião. E aí você tem grandes artistas como Zé Ramalho com a música. Então, assim, negar a importância do cangaço para as artes, para a cultura, para o estudo, é ir pelo caminho errado. Robério, você falou uma frase aí que eu já escutei outras vezes em outras entrevistas, em vídeos seus, você falando a mesma frase. O cangaço não é só Lampião. Isso me chama a atenção. O cangaço não é só Lampião, mas Lampião é o principal expoente do cangaço. Não tem como falar do cangaço sem falar de Lampião. Por que que Lampião virou o protagonista? Por que que esse cangaceiro especificamente virou algo tão emblemático dentro do cangaço, quando tinha vários outros cangaceiros ali que também eram bastante importantes? É uma ótima pergunta. A relação de Lampião com a imprensa, a relação de Lampião com a autopromoção visual, que eu vou explicar esses dois pontos, é a importância muito grande. Lampião em vida foi mito. Em 1926, 12 anos antes de sua morte, o Hélio de Almeida, ele publica o primeiro livro erudito sobre Lampião, chamado Lampião. Ou seja, o moço, né, o Virgulino, foi o primeiro cangaceiro a ser biografado em vida. Então, queira ou não queira, esse livro espalhou. O mito do Lampião, ele começa a crescer dentro da literatura. Os cordelistas já tratando o nome de Lampião, a sua história, as suas origens, dentro da Feira Livre. Filmes sobre Lampião, em 27 já existia um filme contando a história de Lampião. Em 36, Lampião é filmado e é exibido nos cinemas, no início de 37, a imagem dele. Lampião foi extremamente fotografado. Lampião foi entrevistado em 1926 para os jornais como celebridade lá no Juazeiro do Norte. Lampião foi chamado para combater a coluna Prestes, que inclusive é algo que estava muito em voga na época. Então, quando a notícia que Lampião tinha sido contratado pelo próprio Padre Cícero para combater a coluna Prestes, essa notícia espalhou. Então, assim, por que Lampião ele teve um papel maior na história do que um Antônio Silvino, um Lucas da Feira, um Cabeleira, que são cangaceiros anteriores, um Senhor Pereira, que foi o mestre do Lampião, que Lampião herdou o bando? Por que Lampião foi maior que os outros? Não que Lampião tenha sido maior que os outros. Não é isso. Lampião se tornou mais conhecido e transformou o cangaço numa espécie de negócio, era um cangaço SA mesmo. E ele passou 20 anos no sertão sendo perseguido. Era um estrategista incrível, pode-se dizer assim, era um grande estrategista de uma inteligência fenomenal para o crime, para a arte de escapar da polícia e tudo mais. Então, tudo isso você acaba sendo envolto num misticismo em cima do seu nome. Então, o nome Lampião, estampado na capa dos jornais, até do exterior, Lampião foi notícia até no Paris Soir, lá na França, o maior jornal europeu, um dos maiores jornais europeus, o Paris Soir, e também no New York Times. Imagina, você tem um personagem aqui de uma região pouco
debatida na época, o Nordeste, até hoje, às vezes, existe até um certo preconceito em alguns lugares. Eu falo porque eu viajo muito para o Brasil, e às vezes quando você fala que é Nordeste, "Ih, mas Nordeste só tem mato, só tem seca, só tem. Não é assim. E aí imagina o Lampião ser do maior jornal francês. Tá lá, a foto do Lampião no país só tinha presidentes, reis, histórias, Primeira Guerra Mundial, aquela coisa, e do nada tá lá Lampião do Brasil, Le Bandito brasiliano. Aí tá lá a cara do Lampião e ué, por quê? E aí isso chamou a atenção também aqui do Brasil, do Diário das... O Assis Chateaubriand, que era um grande visionário, até, eu estava até lendo hoje aqui algumas coisas para fazer um artigo, inclusive citando o Assis. Ele foi um grande visionário, ele acabou enviando seus jornalistas aqui para o Nordeste e diz assim, ó, você é correspondente de guerra, tu vai para uma guerra agora que é uma guerra que acontece lá no Nordeste. E ninguém acreditava, aí no Sul as pessoas não acreditavam que uma guerra de tal magnitude estava acontecendo aqui no Nordeste, que não era só o bando de Lampião. Existiram mais de 30 bandos, agrupamentos aqui no Nordeste, entendeu? E isso se estendeu durante praticamente 300 anos. Desde um Joaquim, o pai do Lucas, desculpa, o pai do Cabeleira, o Joaquim Gomes, que é, no caso, o pai do Zé Gomes é o Cabeleira, o Joaquim Gomes vem antes do Cabeleira, já no início do século XVIII. Imagina, vem se estendendo até praticamente os dias atuais, com esse banditismo, com esse estudo, com isso tudo. Então, assim, Lampião soube usar muito. Para você ter uma ideia, o Lampião tinha cartão de visita com a foto dele e já pautado aqui no fundo para ele, quando chegar numa cidade ou numa fazenda, ele escrever lá: preciso de 10 contos de réis, assina Capitão Virgulino, e pegar esse bilhete com a foto dele e mandar. Existem vários desses em museus, colecionadores. Inclusive, eu tenho um desses cartões de visita do Lampião. Eu já vi alguns outros nos museus. E, inclusive, não está em tão boa qualidade, mas é um arquivo fantástico, né? Ver o quanto o Lampião ele soube usar a sua imagem, a imagem a seu favor, né? Que, inclusive, isso é muito comum hoje, mas nós estamos falando da década de 30, em 36 para 37. Então, é muito interessante isso, Fábio. Robério, naquela época havia os fazendeiros, né, os chamados coronéis, havia políticos, havia pessoas muito importantes que protegiam Lampião. O que aquelas pessoas ganhavam ao fazer isto? Então, quando a gente fala em já vem na cabeça a questão militar. Eles eram militares, donos de fazenda? Não. Muitas vezes compravam títulos, outras vezes era apenas um nome para você mostrar, exaltar o poder político, financeiro daquele indivíduo. É como hoje você chamar um político que é semi-analfabeto de doutor, pelo fato dele ser político. E então, na época, esses fazendeiros eram chamados mesmo de coronéis, por assim dizer, já que eles comandavam uma região, questão política, principalmente política. Então, esses coronéis, eles tinham jagunços, que temos que saber a diferença, que jagunço é um homem armado, que era uma milícia, podemos dizer assim, pessoal, uma guarda pessoal desses coronéis, que eram armados justamente para fazer a proteção desses coronéis e praticar determinados crimes. O cangaceiro ele não servia diretamente a um coronel. O coronel era mais um aliado dos cangaceiros, onde o cangaceiro fornecia dinheiro ao coronel, que ele precisava muitas vezes para eleições, para compra de fazendas, compra de coisas. E o coronel, que tinha uma grande influência política, fornecia arma, fornecia bala, e o cangaceiro muitas vezes fornecia até segurança para a sua região. Aqui na minha região nós tivemos alguns que foram grandes políticos, foram grandes coronéis, que o Lampião, por exemplo, na minha cidade, Itabaiana, ele nunca invadiu. Por quê? Porque tinha um aliado aqui. E Lampião tinha a liberdade de entrar na fazenda dele, acabava
tendo um certo nível de amizade. O governador do meu estado, aqui de Sergipe, era aliado, inclusive ele não negava. Ele chegou a fotografar Lampião em sua fazenda e mostrar aos jornalistas, olha aqui, ó, Lampião na minha fazenda comigo. Então, assim, foi o Erunido de Carvalho, um grande governador progressista aqui do nosso estado. Então, assim, você ter a ligação não era uma coisa escondida, não é uma coisa que acontece muitas vezes hoje de políticos, como foi inclusive mostrado no icônico filme Tropa de Elite, né? Aquela questão da relação do traficante com o político. Antigamente não, era como se fosse uma honra dizer assim, fulano é amigo de tal cangaceiro, é tal de tal político, porque acabava mostrando ao povo o quanto ele era poderoso. Como a cangaceira Sila disse, para ser amigo de Lampião tem que ser muito cabra macho, tem que ser muito forte na região, porque é a questão de grana, é a questão do poder, é a questão de tudo. Então, assim, havia uma troca e tal. Mas também existiam algumas brigas com relação a alguns coronéis que eram aliados mais do governo, sofriam também pressões do governo para entregar esses cangaceiros e tudo mais. Coiteiros não eram apenas coronéis. Coiteiros também eram pessoas comuns que serviam justamente esses cangaceiros, que recebiam eles com relação a... passavam informação, que muitas vezes uma pessoa humilde, simples do interior, tinha mais a oferecer ao cangaceiro do que um próprio coronel milionário, porque a informação, inclusive, até hoje, a informação muitas vezes vale mais que dinheiro. É o que eu digo, né? Ouro no deserto não vale nada, você morre de sede. Então você troca 10 quilos de ouro num litro de água no deserto. Então tudo é a necessidade. Então, informação é tudo. Quando o coiteiro dizia assim, olha, a volante passou por aqui, por essa direção ontem. O cangaceiro ia pela outra direção para não se bater com a volante. Não é melhor essa informação do que um carregamento de bala? Porque Lampião muitas vezes evitava entrar em determinadas cidades para não homens, para com o volante e perder munição desnecessária. É melhor esperar aquela volante sair da cidade, depois entrar, muitas vezes amigavelmente, já que era muitas vezes do prefeito, do intendente, como era chamado, e acabava entrando amigavelmente, como acabou entrando aqui pela primeira vez em Sergipe, por Carira, e foi jantar na casa do delegado. Parece coisa de Alta Compadecida, mas não é. É coisa real. De chegar lá na casa do delegado, que era o homem da lei, para proteger a sociedade e o povo ao redor lá na porta da casa. Quem é que está aí? Não, o Lampião está jantando aí com o delegado. E os policiais tinham todo corrido, já estavam no meio do mato, escondido com medo de Lampião. Assim. Só para você ter uma ideia de como funcionava esse equilíbrio também. Outra coisa que era interessante salientar aqui é a questão do negócio. Era um grande negócio o cangaço também. O cangaço demorou 20 anos para acabar, vamos supor, o cangaço lampiônico, e a polícia dizia que não conseguia encontrar Lampião. Veja como é interessante. Não. Ah, cadê Lampião? A gente não consegue encontrar. Chegou um gringo, né, um sírio-libanês, e disse, eu quero fotografar e filmar Lampião. E em poucos meses ele conseguiu localizar Lampião sem conhecer o céu. Como? Por que isso? E aí foi justamente aí onde começa o declínio do Lampião, justamente quando praticamente mostra à sociedade que o Estado não tinha interesse em matar. Só que aí entra Getúlio, que tinha interesse em modernizar o nosso Nordeste, mas com os cangaceiros agindo da forma quase como se fosse um poder paralelo, isso não dava certo. E aí, a partir de 37 para 38, Getúlio começa a agir mais diretamente, aumentando o contingente policial, e o Lampião morre no dia 20 de julho de 1938, começando a pôr um fim no cangaço. Os outros cangaceiros que sobraram se entregaram, outros foram embora aqui do Nordeste, e aí Corisco e Dadá, que são os últimos dois cangaceiros, Corisco morre em 1940, Dadá sobrevive, perde uma perna e morre velhinha, e o cangaço é extinto exatamente dia 25 de maio de 1940. Robério,
o programa aqui está quase no finalzinho, mas eu não posso encerrar esse programa sem sanar uma curiosidade com você. Você acabou de dizer aqui para gente que muitos cangaceiros deixaram, né, ao fim do cangaço, deixaram até mesmo o Nordeste, né? E eu sei que alguns Todos. desses cangaceiros vieram aqui para São Paulo, né? O que você sabe de informações sobre esses cangaceiros que deixaram o Nordeste, inclusive sobre esses que vieram morar aqui na capital paulista? Ah, os cangaceiros foram, por exemplo, a Sila e o Zé Sereno foram em São Paulo, moraram em São Paulo, estão enterrados em São Paulo até hoje. Então, assim, esse fascínio que tinha da necessidade, não só para São Paulo, também para Minas outros foram, mas principalmente aí para São Paulo, como nós temos, por exemplo, o Criança também foi embora para São Paulo. Ah, se não me engano, o Balão também ficou aí em São Paulo. E como forma de coincidir, até a sua pergunta, para encaixar, ainda nós temos uma cangaceira que esteve na Grota do Angico durante os acontecimentos da morte do Lampião, que é a cangaceira Dulce. A cangaceira Dulce, que era a esposa do Criança no Cangaço, mora em São Paulo, mora em Campinas hoje. É a última, a remanescente mesmo, a última mesmo, com certeza, e mora aí em São Paulo. Então, assim, muitos deles foram para São Paulo também movidos pela certeza, por ser uma cidade grande, se misturariam melhor, se esconderiam melhor e acabar colocando. Na década de 60, 70, alguns cangaceiros começaram a sair, vamos supor, do armário e começaram a dar entrevistas, começaram a ir para a televisão, começaram a serem transportados para um outro universo, já que eles entenderam que o cangaço tinha acabado, eles já tinham sido anistiados, né? Então não corria risco nenhum de estarem ali ao vivo numa televisão e chegar a polícia e prender eles, porque eles já estavam anistiados. Houve a lei da anistia em 1938 para os cangaceiros que se entregaram. Alguns voltaram para cá para o Nordeste e acabaram sendo mortos aqui por rixas pessoais ou qualquer coisa. Mas quem saiu daqui, quem ficou escondido usando nomes falsos no Goiás, em Minas Gerais, em São Paulo, como assim, por assim dizer, no Espírito Santo nós tivemos um que se escondeu no Espírito Santo. Alguns, quem ficou para aí sobreviveu, morreu velhinho, dando entrevista e tudo mais. Muitos Essas volantes pessoas, também, né? Policiais também que foram. Então, além de cangaceiros que sobreviveram aqui ao ciclo do cangaço, que foram embora para o sul, né, para a região sul, principalmente para São Paulo, que tivemos muitos, outros também volantes, né, não só cangaceiros, mas também volantes, que quando acabou o ciclo aqui do cangaço, também foram embora para o sul e sudeste, justamente porque em busca de vida nova, de melhorias de vida, e alguns até para se esconder, porque algumas pessoas acabavam dizendo que tinham cometido tanto crime quanto os próprios cangaceiros. Mas nós sabemos que não eram crimes, como nós podemos dizer, era como se fossem crimes de guerra. Ou seja, quando eles matavam um cangaceiro, eles subiam de patente, recebiam dinheiro do Estado e viravam capa de jornal. É diferente de hoje. Quando um policial mata um bandido, por exemplo, a própria sociedade vai recriminar, vai discriminá-lo por causa disso. Na época, não, virava herói mesmo. Robério, o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo aqui chegou ao fim. Eu quero te agradecer pela presença no Alesp Conecta, com tanta informação que passa para o nosso espectador uma visão um pouco mais ampla do que foi o cangaço no Brasil. É o campo mais sociológico da história. E lembramos que não há indício de ex-cangaceiro que voltou para a criminalidade. E aí nós temos a teoria do lombroso, do delinquente nato, indo por terra, que na verdade o cangaceiro é um produto do meio, da necessidade, do que aconteceu dentro muitas vezes por falta de opção. E isso que deixa claro para as pessoas, porque não temos prova melhor do que saber que eles não voltaram, constituíram família e foram pessoas realmente decentes. Inclusive tive o privilégio de conhecer vários deles e eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês, assim, que
confio plenamente em cada um deles que sobreviveram a essa grande guerra, esse grande conflito que aconteceu aqui no nosso Nordeste e que ainda acontece. O bicho pega, como a gente fala bem aqui, ainda até hoje. Não como cangaço, mas ainda existe muito. O banditismo ainda está em vigor aqui no nosso Nordeste, amigo. Perfeito, Robério Santos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Alesp Conecta. Estou à disposição sempre. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação você pode rever, ver e rever também no YouTube. Entre no YouTube, procure Alesp e todos os nossos programas ficam arquivados lá. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.